Oi, pessoal. Agora a nossa segunda parte do nosso papo. A gente falou agora com o Josimar, agora a gente vai falar com a Maria Clara, que é representante. Ela vai conversar melhor para vocês, tá bom? Vou só chamar ela aqui agora, esperar o pessoal entrar. Já entrou. Oi, Oi, tudo bom? tudo Saudade. bom? Saudade, gente. Meu Deus, amigo. Ah, Tava, amiga, eu tô tão com saudade de falar. tava acompanhando a live com o Eu Josimar. vi, amiga, desculpa, passou um pouco do tempo, mas eu nem vi passar, foi tão rápido. Foi muito rápido. Eu tava acompanhando, o papo tava muito bom. A gente Você tá me segue. escutando bem? Sim, eu tô escutando bem. Vocês estão me escutando bem também? Agora tô, tava um pouco baixo, mas agora melhorou. Ótima. O pessoal já tá começando a entrar. Eu acho que eu vou me apresentar, né? Se apresenta, fala sobre o tema que a gente vai conversar, fica à vontade. Tá bom. Então, pessoal, eu vi que já entrou algumas pessoas. Eu sou a Maria Clara, eu tenho 21 anos e eu sou estudante de Direito na UFT. Além de estar dentro da universidade, como estudante e pensadora do direito, a gente também faço parte do movimento da luta animal e também da militância da juventude. Eu sou voluntária na ONG Adota Palmas e eu sou embaixadora do International Youth Day, que é o Dia Internacional da Juventude no Brasil. A gente vai conversar hoje um pouco sobre essa questão da juventude na política, nos movimentos sociais, do nosso papel e também das dificuldades que a gente tem tido, né, nesse espaço, né? Então, eu fiquei muito feliz de receber esse convite do Gustavo e de estar aqui nesse espaço para conversar com vocês nesses tempos de pandemia, que é muito importante, né? Que a gente continue refletindo sobre essas questões, mesmo que a gente não esteja em aula ou que as coisas estejam paralisadas, é importante a gente, inclusive, aproveitar esses momentos, que eu sei que é muito difícil, está sendo difícil para muitas pessoas e também muitas pessoas não estão tendo oportunidade de pensar sobre essas coisas, para a gente estudar um pouco melhor sobre essas coisas, entender o nosso papel e entender também as dificuldades que a gente tem desse posicionamento da juventude atualmente. Perfeita. Então, vamos falar um pouquinho sobre juventude, né? Então, eu estava conversando com o Josimar, não sei se tu pegou essa parte, né? A gente estava falando sobre como que juventude é uma coisa muito ampla, né? E participação social também Com é um tema certeza. muito amplo. Então, a gente pode falar de participação social dentro da universidade, na sua comunidade, né? E também nos espaços públicos de disputa de poder. Mas eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre juventudes no plural, porque há algum tempo eu estudei um pouco sobre juventudes, eu sei que hoje eu entendo, né, que juventude não é um bloco feito, construído, né? A juventude ela é muito ampla, né? A gente tem recorte de raça, classe, territorialidade. Então, as juventudes elas são muito diversas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Dia Internacional da Juventude, o que ele se propõe, né? E qual a importância da juventude na participação social que você acha hoje? Tá. Então, o Dia Internacional da Juventude, ele foi estabelecido pela ONU em 1999 e esse dia deu uma caída aqui. E esse dia ele foi estabelecido oficialmente no dia 12 de agosto. Essa data ela foi criada pela ONU para celebrar o papel dos jovens em gerar mudanças para a nossa sociedade, para conscientizar os jovens sobre os desafios que a gente tem como juventude num espectro mundial, não só tipo regional. Ele foi criado a princípio nessa questão global e para atingir, levar essa reflexão para jovens do mundo inteiro. Anualmente, a ONU ela lança temas que são estabelecidos para os jovens questionarem sobre aquelas situações e, assim, inspirar esses jovens a pensar sobre isso. O movimento do International Youth Day no Brasil, que é o Dia Internacional da Juventude no Brasil, ele surge com uma proposta de engajar, inspirar e apoiar jovens brasileiros
a realizar atividades que são de impacto na sua comunidade local nesse dia. Não necessariamente no dia 12 de agosto, porque a gente tem uma janela estabelecida pela ONU dentro do mês de agosto, né? Nos dias que são próximos ao dia 12, e que são feitas atividades e eventos que têm o objetivo de chegar nessas diferentes jovens. Você falou um pouco sobre a pluralidade que existe dentro desses jovens, né? Então, a gente tem que pensar num contexto que a gente vem de dentro de uma universidade, que é um espaço, querendo ou não, privilegiado, e que a gente tem acesso hoje, graças às políticas de cotas e todas essas coisas que a gente conquistou durante o tempo, a gente consegue sim ter um acesso a pessoas das mais pluralidades possíveis, né? Só que ainda assim existe um desafio muito grande, porque a gente tem que lembrar que pessoas que estão na periferia não conseguem terminar o ensino fundamental ou não têm condições de entrar dentro de uma universidade como a gente, que ainda assim é privilegiado. Então, existem grandes quantidades de pessoas que não recebem o discurso e nem a formação que a gente tem no nosso espaço privilegiado de dentro da universidade. Então, pensar nessas comunidades, nessas pessoas na evasão escolar e principalmente nos adolescentes que não vê também uma perspectiva de melhoria de vida com a universidade, que não enxergam essa possibilidade da formação como algo para melhorar a sua realidade social, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias, né? Como atingir essas pessoas e sair um pouco da bolha da universidade, da bolha do academicismo, que normalmente a gente está sempre falando para essas mesmas pessoas, para nossa bolha da militância, para nossa bolha dos estudos de dentro da universidade, para nossa bolha social, e a gente tem que quebrar essa barreira e chegar nas pessoas que não têm acesso a esse tipo de conteúdo e esse tipo de formação. Muito bacana isso que você falou por último, quer dizer, eu falo tudo foi muito interessante, mas estava bem na linha do que eu estava conversando com o Josimar sobre o problema do discurso acadêmico, tanto dos intelectuais, né, que também são as cabeças pensantes, enfim, dos movimentos, às vezes, né, na maioria das vezes, e essa necessidade de quebrar. Então, quando a gente fala de juventudes, né, e dessa diversidade, eu gosto de fazer algumas inserções, né? Você falou da questão da universidade. A nossa juventude é uma juventude específica de um núcleo, né, que é a juventude que pode estudar, que é um direito garantido para todos, mas para todos, na verdade, não rola, né? Porque o ensino superior ele é progressivo, né? E a segunda questão é que a gente está falando aqui, em termos de Brasil, é de uma juventude trabalhadora, uma juventude que ocupa espaços de trabalho, postos de trabalho, né? A gente tem, em detrimento dessa realidade, a gente tem a lei da aprendizagem desde os 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, aí carteira assinada com 15, se eu não me engano. Então, a realidade brasileira é muito desses jovens, essa massa de pessoas em faixas etárias diversas, entre acho que 14 a 24 anos, eu não lembro qual é a idade que a ONU tem para definir, mas como você falou de ONU, né? Uhum. Mas assim, é muito importante isso que você falou da ONU desse dia, porque os jovens hoje têm grande poder de mobilização, principalmente nas redes e também em protestos, a gente pode lembrar disso. E se a gente for pensar na ONU, como também aqui levantou aqueles 11 objetivos sustentáveis também, a gente pode pensar também nessa relação do que é você ser jovem, ter objetivos para o futuro, ou seja, objetivos de conservação, né? Pensar nos seus sucessores, pessoas que vão vir depois de você, ou até mesmo uma qualidade de vida a médio e curto prazo. Então, a gente está vindo de um período histórico muito recente, muito curto, né? Da Revolução Industrial para cá, tem muito pouco tempo. E a gente, nesse pequeno, eu vou pegar esse tema do impacto da sustentabilidade, porque tem a ver muito com a questão da juventude. Nesse curto espaço de tempo, né? As pessoas que viveram nesse tempo idealizaram a Revolução Industrial e tecnológica, enfim, a gente conseguiu destruir o planeta. A gente conseguiu em um curto espaço de tempo, fazer uma produção tal e poluição tal que em toda essa história da humanidade nunca tinha ocorrido. Né? E hoje chega para os jovens esse peso. Eu estava falando disso com o Josimar também, sobre esse peso da juventude, que cai nas ombros da juventude. Né? Esse peso de ter que lidar com responsabilidades,
de ações dos seus antepassados e ter que pensar também no futuro. Então, eu acho que tira muito essa construção do jovem, e eu gosto muito de desmistificar essa questão do jovem como necessariamente novidade, mas também eu gosto de tirar essa coisa de que todo jovem é irresponsável, está numa fase da vida, como eu posso dizer, todo aquele arquétipo, né, aqueles estereótipos de juventude como pessoas irresponsáveis. Eu acho que a juventude hoje está muito mais engajada, né? A gente pode pensar, como você falou, do movimento pelo direito dos animais, o movimento vegano nunca tinha estado tão grande no mundo, né? E é fruto muito também desse espaço da juventude, que é um espaço ainda para reflexão, um espaço ainda que as pessoas podem mudar o jeito de pensar, né? A gente está numa geração, eu não sei a sua, mas eu acho que a gente está na geração como chama? Millennials, né? A gente pode Uhum. pensar também no impacto dos processos sociais nas juventudes, né? A gente pensar assim nos baby boomers que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, de como que eles abominavam guerra, como eles abominavam tudo que tinha sido feito em nome de A ou B, e como foram decisórios também para a construção dos direitos sociais que a gente tem hoje, né? Então, acho que nem o Dairel fala, né? A juventude como sujeito social, a gente tem que pensar, né? As juventudes como pessoas que têm poder de mudar o futuro, o agora, isso não no horizonte utópico, né? Estou falando baseado em tudo que já aconteceu, né? No mundo, né? Essa juventude que ainda tem essa chama pela mudança, né? Que não está querendo conservar as coisas do jeito que elas estão. Então, esse dia da juventude, eu queria que você falasse a data também para a gente poder lembrar o período que a gente pode fazer as atividades, Uhum. né? E falar também um pouco mais sobre essa questão da contextualização. O que é hoje a gente ser jovem no Brasil, na América Latina? O que é ser um jovem latino-americano? E tá, as discussões da nossa juventude são as mesmas das juventudes dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Em que patamar que a gente está de discussão? Quais são as prioridades para a gente poder levantar nesse Dia da Juventude Internacional? Tá. Então, a gente posso começar aqui com um dado que ele é muito importante e que é uma coisa que eu sempre reflito sobre. Em 2014, o Data Popular ele fez uma pesquisa com jovens e 92% dos jovens afirmaram que acreditavam no próprio potencial de mudar a sua realidade social. Só que quando a gente pensa nisso, a gente vê que é um número expressivo dentro da juventude brasileira, né? Só que a gente não enxerga esses jovens nos espaços públicos, nas lideranças políticas. O que a gente tem hoje são homens brancos, velhos, comandando a política e fazendo política para os jovens, inclusive, né? A gente tem o nosso espaço, tanto dentro do Congresso, tanto dentro de organizações e de instituições que são pensadas para o público jovem, que não estão sendo coordenadas e nem levantadas por esses jovens. Partindo dessa perspectiva, você até chegou a me perguntar sobre a data da realização dos eventos, né? Do Dia Internacional da Juventude. Ele vem do dia 5 a dia 19 de agosto, que essa é uma janela que foi estabelecida pela ONU, que abre um espaço para que existam diversos eventos dentro desse período. E é uma coisa que você me perguntou sobre a realidade do Brasil e da América Latina hoje. Esse movimento do Dia Internacional da Juventude no Brasil, hoje ele é o movimento maior da América Latina. E também, no ano passado, a gente teve a maior quantidade de eventos do Dia Mundial da Juventude no mundo inteiro. Então, a gente percebe que, apesar da gente ter esse número que não é tão expressivo de jovens na política, a gente também tem jovens que estão interessados sim em fazer a diferença, tanto com o apoio das organizações do movimento estudantil, movimento escoteiro, diversos grupos que se mobilizam e que têm esse objetivo de fazer alguma diferença na sua realidade. Você falou um pouco, né, sobre essa questão do academicismo, e eu acho que isso é uma coisa que realmente, eu até vi você comentando com o Josimar, que é uma coisa que desmotiva muito o jovem, a linguagem difícil, a dificuldade de chegar nesses espaços. Você até mencionou a questão da Bell Hooks, do que ela fala, né, do silêncio e tudo mais. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que usar, tipo, da voz que a gente tem, por mais que ela não esteja 100% formada, por mais que a gente não tenha opinião sobre todas as coisas possíveis, por mais que a gente não tenha conhecimento sobre todas as coisas que existem, até porque a gente é jovem, a gente está em um processo de formação, eu acho Eu acho importante sim usar a quantidade de voz que a gente tem. Porque o jovem do Brasil, ele é uma parcela significativa da população.
E você estava falando sobre a questão das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é até 2030. A gente consegue fazer um parênteses aqui com a juventude, porque a gente, como jovem hoje, e no ano que a gente está, e na época histórica que a gente está, nós somos a última geração de jovens que tem a capacidade de impedir que aconteça uma tragédia ambiental no planeta. A gente tem até 2030 para mudar a realidade que a gente tem de consciência, consciência ecológica, de lutar contra o desmatamento, lutar pela água, lutar contra a emissão de gases que afetam o efeito estufa. E a gente vê hoje que os jovens, tem gente que sim que está preocupada, mas que tem muita gente que não faz ideia das coisas que estão acontecendo. Então, igual eu tinha falado anteriormente, fazendo o link, esse é o nosso maior desafio, chegar nesses jovens e chegar nessas comunidades que são menores, porque a gente sabe que o movimento estudantil, o movimento da juventude, ele é mais centralizado nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a gente tem um movimento mais organizado nesse espaço, mas a gente precisa... Não tá escutando? Tá bem baixinho. Você tá me escutando? Tô. Pera, deixa eu pegar o fone. Tá, eu vou aproveitar para pegar o meu carregador, que eu tô ficando sem bateria. Só um minutinho, viu, gente? Eu vou pegar o meu carregador, tá, Thiago? Tenta falar agora. Eu vou pegar meu carregador, tá? Rapidão. Enquanto você arruma aí o áudio. Voltou o áudio. Então, gente, enquanto ela tá pegando o fone, meu áudio caiu. E agora voltou. Mas, gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Enquanto ela volta, eu vou deixar um texto no link do... Eu vou deixar um drive para vocês acessarem com o texto do Juventude da UEL e o link também dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no comentário desse vídeo, tá bom? E aí vocês vão lá procurar o que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Voltei. Voltou. Você tá me escutando agora? Tô, muito melhor. Tá. Você estava falando de deixar o link, eu também vou colocar aqui nos comentários depois, certo? O link, e eu também vou deixar o meu e-mail e o meu Instagram aberto para quem tiver dúvidas sobre esses temas, tá? E aí, a gente estava falando sobre o que mesmo? Eu lembrei nos ODS, né? De como a gente é a última geração que pode inserir. Pode falar. Não? Pode falar. Tá. Então, no Dia Internacional da Juventude, o que a gente tem? A gente tem uma proposta de realizar esses eventos, de conseguir engajar jovens para os movimentos, né, voltados para os jovens, que sejam baseados nas ODS. Dentre as ODS, que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem uma diversidade muito grande de temas que a gente pode tratar, né? Dentre esses temas, a gente tem a erradicação da pobreza e da fome, a gente tem os objetivos de melhoria nas questões ecológicas, a gente tem o objetivo de combater a desigualdade de gêneros, entre diversos outros. São 17 no total, e diversos deles estão na nossa sociedade. Então, o papel que a gente tem é encontrar jovens que estejam dispostos a olhar para a sua comunidade, para olhar para os problemas que a sua comunidade está passando e propor atividades de reflexões para as pessoas que estão lá junto com ele para pensar sobre essas questões, né? E para pensar em soluções para essas coisas e no que a gente pode fazer enquanto jovem para mudar essa realidade. Então, acho que esse é um grande objetivo que a gente tem, que é de atingir muitas pessoas. Hoje, nesse ano, a gente tem o objetivo de atingir cerca de 50 mil jovens com os eventos do Dia Internacional da Juventude. Então, essa é uma meta muito grande, principalmente em um contexto, nesse cenário pandêmico que a gente está vivendo, na dificuldade de chegar aos jovens que não têm acesso à internet, que a priori é a plataforma principal que a gente tem para chegar nas pessoas, né? Para evitar aglomeração e tudo mais.
Então, são diversos desafios, mas que a gente está estudando, que a gente está formando ideias e aberto para diálogo para realmente tentar agrariar essas pessoas. Eu acho que nessa discussão, fantástica a sua fala sobre os ODS. Eu, inclusive, estou fazendo pesquisa com o número 11, né, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, que eu acho também todos esses ODS, são interdisciplinares, né? Eles vão se cruzando com a realidade local, né? Então, nem sempre um ODS vai ser compatível com a sua realidade, né? Então, é bom a gente sempre olhar para a realidade regional e local também. E isso é muito grave, né? A gente está pensando de que a gente é a última geração que pode fazer alguma coisa para evitar o desastre ambiental. Então, eu fico muito preocupado com as pessoas, né, que estão inertes ou que não conseguem olhar para os lados, né, de que não é você continuar no seu trabalho, continuar na sua atividade individual sem mobilizar que as coisas vão mudar, né? E também eu não gosto de cair também no conto do vigário de que as ações pontuais de cada pessoa podem impactar no todo. Não, a gente está falando de que o processo de industrialização do mundo, das empresas, das grandes corporações, é esses processos que estão fazendo com que isso aconteça. Porque os impactos que a gente tem, se eu não me engano, são 20%, de acordo com a ONU. 20% de impacto ambiental teria se a gente fizesse as ações individuais da população. Porque não são as pessoas que poluem tanto. A gente não polui nessa quantidade que as pessoas pensam. São as Não, empresas que jogam. Teve um vídeo agora do para México, se eu não me engano, do negócio, né? esgoto. Exato. Lixo radioativo, lixo de não sei o quê. Gente, isso é uma dimensão muito maior. E por que a gente mobiliza então? É porque estava perdido a luta? Não. É porque a população é maior do que as pessoas que detêm esses meios de produção que são poluentes. E a gente está fazendo isso não é para implicar, é porque a gente já tem avanços na tecnologia de substituição de matrizes de energia, por exemplo. Se a gente for falar da substituição desses gases do efeito estufa, que saem principalmente da produção de material. Ah, esqueci até o nome. De gás Gasolina. carbônico, metano, Isso, principalmente isso é com, produzido com pelo uso. agropecuária. Exatamente. Isso é produzido por essa grande massa. Então, se eu fosse falar só do petróleo, gente, hoje, no mundo todo, não precisaria a gente estar extraindo petróleo e poluindo. Porque a gente já tem novas tecnologias, seja energia solar. Aqui na UFT mesmo a gente usa energia solar nas placas aqui para poder abastecer. Enfim, são várias alternativas. E eu acho que as universidades também, e todas as comunidades científicas, deveriam obrigatoriamente estar caminhando nesse sentido. Os objetivos das universidades eu acho que deveria estar atrelado também aos objetivos dos ODS, né? Por mais problemáticos e que seja essa transposição, porque há interesses também, tanto que eu falei numa live com o pessoal da UFOPA e da UFPA, de que não adianta um aluno cursar agronomia e entrar no agronegócio sem uma perspectiva crítica de apenas entrar no mercado de trabalho. Não, a gente tem que ir além disso, para isso que a gente tem a universidade, para a gente pensar alternativas. Hoje, só nesse aspecto, a gente pode falar de agrofloresta, né? Desenvolvimento dos pequenos produtores, enfim, uma série de questões que não são levadas a sério pelos poderes públicos, porque não é de interesse do dinheiro, né, da produção. Então, eu acho que Exatamente. a gente deveria estar pensando de que se a gente quer sobreviver, se a gente for pensar no patamar básico de diálogo, se a gente quer sobreviver de acordo com os fatos reais que a gente tem, ou se a gente vai deixar a como é que é o nome daquele negócio? A ganância de poucas pessoas acabar com o planeta e acabar com a nossa própria vida, né? Talvez a gente não tenha netos, ou os nossos netos não tenham um mundo para poder sobreviver. Então, acho que a gente é obrigatório colocar esse peso nas nossas costas, sim, para decidir, para disputar os espaços, enfim. É exatamente sobre isso que você falou. Atualmente, o que a gente enxerga é o interesse do capital sobreposto a todas as outras questões que são essenciais para o desenvolvimento até da economia e da sociedade em geral, para a nossa vida num âmbito assim geral mesmo. A gente enxerga que existe projetos para descredibilizar as lutas ambientais. A gente vê um projeto político que é contra a preservação ambiental e que sobrepõe o interesse de preservação a, a,
tipo assim, o interesse mesmo deles, né? O interesse do capital, o interesse do agronegócio, o interesse do extrativismo, o interesse de descredibilizar também a luta indígena, o espaço de território. A gente tem todas essas questões que influenciam diretamente, até pelo poder que a internet tomou hoje em dia, né? Com as fake news, com a disseminação em massa de mensagens fakes, a gente vê a população que está imersa nessa ideia de progresso a todo custo e esquece que se a gente tiver um progresso nesse sentido e nesse parâmetro real que ignora as coisas que a gente tem que levar a sério, que é a preservação ambiental, a gente não vai ter um futuro para usufruir do dinheiro ou de todas as coisas que a gente tiver a partir dessa exploração, né? Então, reforçando aqui o que eu havia falado anteriormente, que a gente tem muito pouco tempo, a gente tem até 2030 para tentar fazer alguma coisa para salvar o nosso planeta. E se a gente não tomar atitude a partir de agora, a gente não vai conseguir. A gente é a última geração a conseguir fazer isso. Se a gente conseguir mobilizar. E é aí que entra o papel que eu tô batendo na tecla o momento inteiro, o papel do jovem, que é esse grupo de pessoas que tem uma capacidade de falar, que tem acesso à internet, que tem acesso aos seus familiares, acesso dentro da universidade e que tem uma capacidade de mobilização que é muito grande, mas que hoje está descredibilizada por esse cenário pós-político e também pelo discurso total de que a gente não tem, assim, a nossa voz valorizada, sabe? Normalmente o jovem ele é enxergado como alguém que é baderneiro ou como alguém que quer chamar atenção. Mas assim, a gente quer mesmo chamar atenção, sabe? Mas a gente precisa que a atenção que a gente receba seja colocada a gente seja levado a sério, porque a gente está falando coisas que são comprovadas cientificamente, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de um movimento que é mundial pela preservação do meio ambiente e pela luta contra a desigualdade social. Então, eu acho que parte muito desse ponto que eu tinha falado anteriormente, da gente ocupar esses espaços, né? Da gente tirar esse estigma de quem tem que estar na política é o homem branco velho e assim, com os interesses do capital, do agronegócio, que eu acredito que hoje seja um dos maiores problemas que a gente está enfrentando nesse contexto, né? Então, acho que a partir dessa reflexão mesmo e atingir o maior número de jovens possíveis com esse embasamento que a gente tem. Amiga, perfeito. Eu acho que a gente abordou tantos assuntos com maestria num curto espaço de tempo que o pessoal vai ter muito conteúdo para pesquisar depois. Sobre essa questão do assédio, eu acho que é muito interessante a gente falar, porque muitas vezes eu acho que tem uma diferença, acho não, tenho certeza que existe uma diferença semântica entre você levar alguma coisa a sério e você querer parecer sério. Eu acho que hoje ser adulto, nesse contexto que a gente está falando do homem branco europeu rico, engravatado, é você querer parecer sério, falar de uma certa forma, usar uma gravata, uma roupa, enfim, estar nesses espaços, falar grosso, enfim, parecer que é uma pessoa que vive seriamente. E outra coisa que é levar a sério, né? Levar a sério tem um caráter de você realmente se importar com aquilo que você está colocando, né? Ou seja, levar a sério os problemas sociais hoje implica uma ação muito maior do que você parecer, né? Você tem que fazer ações, você tem que estar disputando esses espaços, enfim. E eu acho que o DC vai estar participando dessas ações junto com a ONU, enfim, promovendo esses diálogos. Eu acho que os ODS são um espaço muito bom para a gente começar o debate, porque são de interesse comum, interesse, tipo, quem que vai se furtar o debate do combate à pobreza, né? Quem que vai se furtar o debate do combate à poluição, né? Enfim, tem várias coisas que estão acontecendo e que as pessoas não estão levando sério. Por exemplo, esse ano já teve a questão da contaminação da bacia, não, das praias do Brasil aqui, né? Acho que foi no final do passado. Exato, Na final do ano verdade, passado, consequência de a gente vazamento. está tendo um ano tão cheio de acontecimentos que a gente está até perdendo um pouco a noção do tempo, né? A gente está perdendo uma noção Exato. de quando aconteceu as coisas. Está acontecendo muito. Realmente. Mas E assim, essa questão da globalização é que hoje a gente percebe que você não pode mais ter aquele negócio de o feijão é pouco, meu pirão primeiro. Não.
tudo que acontece no mundo vai repercutir em todos os lugares, porque hoje está tudo conectado. Se uma bacia de petróleo explode no México, ele vai passar aqui pelo Brasil e vai causar danos aqui. Se uma mineradora não tem responsabilidade social e vai lá e explora um território, né, uma hora aquilo vai dar algum problema, né, como foi em Brumadinho, Mariana, e todas essas questões do meio ambiente que são muitas vezes colocadas como apenas para pessoas que são, como eu posso dizer, paz e amor, são pessoas que estão sendo utópicas, não são, gente. A gente está falando da realidade da vida das pessoas. E uma hora isso vai chegar para a gente. Chegou com a pandemia, chegou, né? E a desigualdade social, ela só mostra de como isso chega primeiro para quem é pobre, para quem está numa situação de condição de proteção social muito desfavorável, né? Então, as pessoas que são ricas, eu até brinco que o Elon Musk ele já sabe do que está acontecendo, está fazendo o seu, como é que chama? A sua estação espacial para ir embora do planeta, porque ele já sabe que as coisas não estão boas. Mas é isso, gente. Fala aí, amiga, eu te interrompi. Sim, você estava falando dessa questão dos impactos, né, das nossas ações no meio ambiente que repercutem no mundo inteiro. E eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Aqui na nossa realidade, no Cerrado, a gente vê que existe um desmatamento, existe um projeto do agronegócio em cima da nossa terra, em cima do nosso ecossistema, que as pessoas não enxergam que fazendo isso a gente vai ter impactos negativos, não só aqui no estado do Tocantins e no Cerrado, mas no mundo inteiro. Hoje a gente tem que o Cerrado, ele é a caixa d'água do planeta, assim, juntamente com a Amazônia e com a nossa realidade ambiental daqui. E com esse projeto do agronegócio, com o desmatamento, com o extrativismo, a gente vai, com certeza, ter impactos que vão ser muito ruins para todo o Brasil, né? A gente teve agora... E também, E para o mundo também, né? A gente teve agora a discussão sobre a privatização da água, né? E Nossa, passou, meu Deus do céu. E passou, né? Então a gente enxerga com essas coisas que a gente tá vendo na nossa política hoje e no país, que as pessoas não estão levando a sério, de fato, o que está acontecendo, sabe? A gente vê grandes empresas que financiam a política, a gente vê interesses externos dentro da nossa política e as pessoas estão levadas por esse discurso de pós-política e pelos fake news e elas não enxergam o que está acontecendo e acham que está tudo bem e que está tudo bom. Então, eu acho que é muito problemático, principalmente isso que você falou da pós-política, de como as pessoas elas querem taxar tudo de, como eu posso dizer, ideológico, né? Exatamente. E como que todo discurso tem interesses por trás, e às vezes as pessoas não conseguem perceber. E eu falei, nessa mesma live que eu falei com o pessoal da UFOPA sobre universidades do Norte, né? Eu citei o caso do Tocantins, porque a nossa política aqui mais bem vista é a questão do agronegócio. E eu não vejo nenhum mérito, porque nós não usufruímos da riqueza, nós não usufruímos de nenhum benefício. Os benefícios eles ficam com os detentores dos latifúndios, os grandes, né, coronéis de muito tempo, enfim. E o Tocantins ele tem riquezas, como você falou, a gente tem aqui aquíferos, arquipélagos, enfim, tem várias questões de ambientais que são diretamente afetadas, né? E outra coisa que eu gosto de colocar nos debates também é que não só nós não estamos usufruindo dessas riquezas produzidas, como nós também não estamos usufruindo da política que é feita. Ou seja, a política aqui que está sendo feita de agronegócio no Brasil é de exportação de commodity. Ou seja, o que é isso? Exportação de matéria pasta base para o exterior. Não está sendo produzido para o Tocantins, não está sendo produzido para a população, porque senão seria muito mais barato, enfim. Mas tudo é feito a interesses de terceiros. E se a gente não está participando da administração dessas empresas públicas, da administração dessa política, qual vai ser a prioridade para o nosso Estado, enfim, de tudo isso, isso vai ser levado por pessoas que têm dinheiro para bancar, comprar político. E é muito importante as pessoas perceberem isso. Gente, a política, a democracia do Brasil, ela é um simulacro. Como eu posso dizer, em certa medida, ela é um teatro. Porque muitos dos políticos que a gente vota, que são votados em maioria, ou que por uma pequena minoria é eleita, porque as outras votam em branco e nulo, enfim, essas pessoas têm pautas compradas, que é uma coisa chamada lobby, enfim. Essa questão da privatização da água é um bom exemplo disso, está bem recente na memória,
dê um Google, gente, aí sobre privatização da água e Coca-Cola, né? A gente vai saber que tem um lobby, ou seja, um jogo de barganha aí, de interesse de pessoas que estão um pouco se lixando para a questão ambiental, porque para elas o que importa é o É o dinheiro. E o dinheiro que elas têm, elas podem se proteger e se isolar do mundo por um determinado período de tempo, enquanto a gente sofre os impactos, né? Aqui no DCE eu publiquei uma imagem de uma rede aí sobre a questão do microplástico, né? De como que o plástico jogado no oceano, nos rios, enfim, ele tá chegando num nível como é que chama? De fragmentação que ele está indo para as chuvas e está entrando dentro da nossa água. Então, hoje, gente, a gente está comendo plástico, a gente está tomando água com plástico, e nós não sabemos dos impactos que isso vai ter a longo prazo na nossa vida. Então, a gente está falando... Por isso que essas coisas a gente fala que é interdisciplinar. A gente tá interligando os temas, porque se a nossa água está contaminada por lixo, a gente tomar isso, não vai ter outra água para tomar. Não tem. A gente, desde o ensino fundamental, do sexto ano, a gente sabe que 2% da água é potável, doce, né? E a gente está fazendo o que com essa água? O que a gente está fazendo com esse meio ambiente, né? A gente deveria estar buscando formas de reparar o dano já feito. Enquanto isso que a gente está conversando aqui, litros e litros e milhões de litros de lixo foi jogado no mar, milhões de litros de lixo radioativo foi jogado também. Enfim, várias coisas estão acontecendo nesse momento. E claro, gente, a gente não vai arrancar os cabelos, a gente não vai ficar louco porque isso está acontecendo. O que a gente tem que fazer é se organizar, né? Organizar a nossa população, porque isso é interesse coletivo. Aqui no direito, eu e a Maria Clara, a gente lembra disso, né? De que existe uma dimensão de direitos novos, que é chamada de direitos difusos, né? Que é justamente a questão do direito ambiental. Então, eu acho que hoje a gente não pode falar em luta por melhores salários, em luta por melhoria de vida, sem a gente falar do parâmetro ambiental. Porque sem ambiente não tem vida, não tem nada. Você não vai sobreviver. Então, é bom a gente se colocar esses problemas, porque a gente não está vivendo no vácuo, ou seja, a gente não está vivendo num espaço que está paralisado, que nada vai acontecer, do jeito que as coisas acontecerem, deixa que as coisas se resolvem. Não, gente, as coisas não se resolvem. Vocês sabem muito bem disso, a mãe de vocês já ensinou, se você não lavar a louça, ela não vai se lavar sozinha, né? Se você não limpar a sua casa, ela não vai se limpar sozinha. Então, coisas básicas, gente. Se a gente não faz nada, as coisas elas continuam ou pioram, né? Essa é a tendência. Então, acho que esse assunto é muito rico, é muito triste, né? É muito muito pesado e que a gente tem que encarar. Eu acho que essa questão da pós-política que você falou tem muito a ver com a gente querer dissolver as oposições e querer sempre conciliar os assuntos. E, gente, tem coisas que não dá para conciliar. Tem coisas que, se a gente não tomar partido de um lado, não tem isso de conciliar, não tem essa questão de... Eu até critico essa questão do desenvolvimento sustentável, que é um termo problemático. Porque se a gente está falando em desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento é esse, né? sim. Porque tipo, a gente está falando de desenvolvimento como extração de recurso, né, transformação em produto e também produzir um excedente que vai ser jogado no lixo. Enfim, será que a gente precisa... Nessa pandemia, eu acho que isso ficou muito claro, né, Maria? Sim. Será que a gente precisa de tudo isso que a gente estava antes da pandemia? Hoje a gente está sobrevivendo com... eu aqui em casa comprando o básico de cuscuz e margarina. Brincadeira, gente. Estou comendo bem. Mas, assim, aqui, durante a pandemia, a gente vê que tem muitas coisas que são fúteis, que não são... tem obsolescência programada. Eu tenho aqui, esse celular que eu estou usando, não dá nem para mostrar, porque eu estou usando ele. Eu tenho ele há, acho que 2 anos já. Ele é todo quebrado, mas ele está funcionando. E eu não vou comprar outro porque ele está com a tela quebrada, porque ele está funcionando. E se a gente pensar que as coisas, quando elas são jogadas no lixo, elas desaparecem, é a gente ser criança, ser infantil, gente. As coisas elas vão para o lixo, elas são acumuladas e elas vão ter um impacto no meio ambiente. Há muito tempo se fala em... Eu não lembro qual é o nome direitinho, mas aqui no Tocantins, por exemplo, eu fiz um trabalho quando eu estava no ensino médio, segundo ano. Beijo para mim, para o pessoal lá de Carmolândia, quando eu estava estudando lá na Escola Estadual Bartolomeu Bueno, né, lá em Carmolândia. A gente fez uma pesquisa sobre o lixão a céu aberto. Uma cidade pequena tem um lixão a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. As pessoas só vão lá e jogam. E a gente já tem tecnologias, há muito tempo para poder reciclar.
Porque o lixo jogado assim, ele gera chorume, ele contamina os lençóis freáticos, toda aquela conversa fiada que você escutou a vida toda e que a gente finge que não está acontecendo. Gente, está acontecendo. E uma hora vai voltar para a gente. Pois é, você estava falando sobre essa questão, Gustavo, e a gente tem um papel, né, enquanto jovem e enquanto pessoas que detêm esse poder da informação, que têm acesso à internet e todas essas coisas, a gente tem que aproveitar desse espaço que a gente está tendo para conversar com as pessoas, para falar com as pessoas. Não precisa ir muito longe, gente. De onde quer que você esteja, de onde quer que você, sei lá, o que você tem, o que você não tem, você tem um espaço para você conversar sobre essas práticas de desenvolvimento sustentável, para você conversar sobre EDS, para você ler um pouco sobre esses assuntos. E então a gente tem que fazer essa conexão de sair de dentro da universidade, de fato retornar para a sociedade as coisas que a gente está aprendendo lá dentro e entregar para a população que ela precisa. Reiterando que a gente é a última geração que pode fazer alguma coisa para mudar a questão do meio ambiente. A gente não tem, gente, tempo para continuar, sei lá, do que você estava falando, negociando com o agronegócio, negociando com política liberal. A gente não tem tempo para fazer isso. A gente tem que discutir, sim, a gente não tem que fazer acordo, a gente tem que se opor e se organizar. É claro que pessoas que têm esse tipo de pensamento são uma parcela mínima, é uma bolha. A gente está falando aqui para uma bolha. E a gente tem que chegar nas pessoas que vão ser diretamente afetadas por isso, porque ainda assim a gente está num papel de privilégio e nós não vamos ser os primeiros a ter consequências, né? Quem vai estar recebendo as consequências disso é a pessoa que está na periferia, a pessoa que não tem acesso a saneamento básico, é a pessoa que depende da água do rio para fazer as suas atividades do dia a dia. Então, a gente tem que chegar e conversar com essas pessoas. A gente tem que fazer um trabalho fora da bolha e entrar em conversa com essa população, né? E usar o papel jovem, mais uma vez, para conversar sobre isso. Então, nessa perspectiva, que eu quero conversar e que eu quero fazer um convite para as pessoas que estão assistindo. São 4 pessoas, gente, mas obrigada por estar assistindo. Amiga, São depois é 4 pro YouTube, geralmente aumenta as visualizações. Sim, mas são essas 4 pessoas que estão assistindo para você fazer alguma coisa. Eu, como embaixadora do Dia Internacional da Juventude no Brasil, eu tô com o espaço aberto, eu tô com o meu e-mail aberto, eu tô com o meu Instagram aberto para conversar sobre isso, para entregar material para vocês conversarem e para vocês estudarem sobre coisas que vocês podem fazer dentro da sua realidade social, dentro da sua comunidade. É isso. Amiga, meu papo foi muito rico. Acho que, nossa, foi muita coisa que a gente conversou aqui, hein? ODS rende, hein? ODS Mas rende, 17, rende. né? Não é nem bom a gente falar isso, porque a gente está falando de problema, por isso que rende muito, é muito problema, para pouca solução. Mas eu acho que o principal, o primeiro passo, na verdade, né, que é a organização, na verdade, conscientização, que é um termo que eu falei na última live, que é banalizado, mas que ele é fundamental, né? Eu acho que a gente pode combinar de realizar outras atividades sobre também alguns dos ODS. Eu, como sou morador de Palmas, eu acho que temos que focar na nossa realidade local, que é onde a gente pode falar com as pessoas, impactar mais. Sei que é muito difícil para quem... eu mesmo como trabalhador, enfim, a realidade ela é muito acachapante, né? Ela não dá tempo para você refletir sobre as coisas, ela não dá tempo para você respirar, a verdade é essa. E a luta tem que ser travada, e eu acho que quanto mais pessoas, melhor. Sim, isso é óbvio. Então, buscar as melhores maneiras de incluir as pessoas no debate, né? Se a gente não pode realizar uma atividade, a gente vai atrás, organiza nas escolas, enfim. E eu acho que isso que é bom para as pessoas entenderem, né? Todo mundo pode falar disso, porque todo mundo é afetado por essa realidade, né? Todo mundo pode falar sobre trabalho, falar sobre meio ambiente, falar sobre o futuro, né? O que as pessoas anseiam. E eu tenho muito isso nesse projeto que eu estou tentando construir, né? Que é, tipo assim, essas pessoas que ocupam o centro da sociedade, como a gente estava falando, né? Esse arquétipo do homem branco, europeu, engravatado, essas pessoas têm muito claro para elas o que elas querem de sociedade e elas estão colocando em prática, estão implantando, né? Agora, qual é a nossa? Nós, como periféricos, como pessoas que estão à margem da sociedade, que não usufruem de nenhum benefício dessas políticas, qual é o nosso desejo de cidade, qual é o nosso desejo de sociedade, né? E
aproveitar para imaginar e se engajar nas lutas, né? Acho que toda luta é válida, todo engajamento é válido. Meus parabéns para você estar eu esqueci o nome em inglês, mas no Dia Nacional da Juventude. Vamos ver se a gente consegue continuar fazendo esse debate. E muito obrigado a quem assistiu. Vai estar aqui no nosso feed, também no nosso YouTube. Eu vou deixar o link aqui para os ODS. E se você quiser também, amiga, você deixa lá nos comentários. É isso, fica à vontade para falar. Eu deixei aqui nos comentários o arroba do Instagram do Dia Internacional da Juventude no Brasil. E também vou reiterar aqui o convite de quem tiver interesse em saber mais sobre o Dia Internacional da Juventude e sobre como você pode fazer diferença, como você pode aproveitar essa oportunidade para fazer uma mudança na sua realidade social. Você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu também vou deixar aqui no comentário, e através daqui do Instagram, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e vou ter o maior prazer em te apresentar o do que se trata o projeto de uma forma mais pertinho, assim, um do outro. Tá bom? Não quer fazer o seguinte? Vamos encerrar essa live aqui, bota lá, porque ela tá comprida, né? A gente fazer depois dessa rapidamente, só você falando de quem quiser participar desse grupo, a gente coloca o link do grupo lá do Tocantins, do Dia da Juventude Internacional, e a pessoa vai lá e entra no link também. A gente vai deixar aqui uma publicação com o link, tá bom? Então, beleza. É isso. Então, gente, obrigado. Abraço. Muito obrigada a quem assistiu. 4 pessoas aqui. Tchauzinho. Obrigada, Gustavo. Beijo.